Amém. Efésios capítulo 1, versículo 3. Estava a dizer, irmãos, este texto é magnífico e aquilo que eu gostava que nós falássemos nesta tarde é acerca e é expor o texto e vermos aqueles pontos que aqui estão. Mas este texto é incrível porque ele fala da operação, daquilo que Deus Pai faz, daquilo que Jesus, o Deus Filho, faz e daquilo que o Espírito também fazem e operam na nossa vida. Então este texto é magnífico porque de um ponto de vista, mais do que um ponto de vista, eu acho que isto é de uma forma sublime aquilo que o apóstolo Paulo faz, inspirado pelo Espírito Santo, é apontar para aquilo que é a obra de Deus, da Trindade na nossa vida. O versículo 3 diz: bendito o Deus Pai, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É interessante, meus irmãos, porque nós, quando ouvimos falar da expressão bendito ou abençoado, porque a expressão literal no grego é abençoado seja Deus, nós ficamos assim um bocadinho confusos, porque afinal nós é que somos os abençoados e parece que não dá para dar bênção ao Senhor, mas na palavra no grego é interessante porque a palavra abençoar, quando é colocada antes do nome ou depois do nome de Deus, neste caso na expressão Deus, ela tem um intuito muito, muito interessante. O intuito não é dizer que nós abençoamos Deus porque Deus não precisa da nossa bênção. A bênção que aqui está, ou esta bendito, o Deus Pai, significa que Deus, Ele é o autor e a origem e a fonte de onde provêm todas as bênçãos. E porque é dele que provêm todas as bênçãos, a nós cabe-nos uma grande responsabilidade no sentido de o abençoar. Em que sentido? Não no sentido de professar bênçãos para o Senhor, mas de nós dedicarmos totalmente a nossa vida àquele que é a fonte de toda a bênção. Quantos de nós nos consideramos abençoados? Amém? Então nós consideramos-nos abençoados porque nós somos de Deus. Então o versículo 3 diz: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então é dele que provém as bênçãos, e porque é dele que provém as bênçãos, a nós cabe-nos um papel, uma postura, um posicionamento, e é o posicionamento de entregarmos a nossa vida àquele que nos abençoa todos os dias, meus irmãos. Então Deus, Ele é digno de todo o louvor, de toda a adoração, porque Ele é bendito em todo o lugar, em todas as gerações, em todas as circunstâncias, em todo o universo. Amém? E se é em todo o universo, deve ser especificamente também em todo o nosso mundo. E o nosso mundo, o nosso centro, só pode ser Jesus Cristo. Amém? Então, sabendo que este Deus é bendito e que dele provém a fonte, ou ele é a fonte de bênção, nós sabemos que somos abençoados com todas as bênçãos. Mas é interessante, porque, como os irmãos sabem, o Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. E muito do Novo Testamento, muitas das vezes não temos noções disto. Mas se os irmãos agarrarem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que tenha referências, o irmão começa a ler o Novo Testamento e vai perceber 70%, 75%, se calhar até um bocadinho mais, é só citação do Velho Testamento. Aquilo que quando estamos a ler o Novo Testamento, aquilo que estava a acontecer há 2000 anos atrás, era literalmente o cumprimento de todas as promessas e todos os textos do Velho Testamento. Então, quando nós lemos estes textos, nós percebemos que muitas das vezes eles apontam para outras ideias. Então, a ideia da bênção, e que muitas das vezes nos tempos atuais há pessoas que querem vir buscar isto também, nós entendemos as bênçãos no lado terreno. Pensamos nas bênçãos nas questões físicas, nas questões do hoje e do agora. E se é verdade que no reino de Deus há o hoje e o agora, também é verdade que há o futuro. E é interessante, porque quando a expressão bênção aparece, nós podemos imaginar, especialmente tendo sido escrito por um judeu, que Paulo, quando fala de bênção, apelasse para as histórias do Velho Testamento. E as bênçãos que nós vamos vendo, nomeadamente em Israel, são promessas, bênçãos de terra, de território, de riqueza, de filhos, de prosperidade, questões físicas. Mas Paulo
não quer que os crentes que estejam a ler pensem na expressão bênçãos única e exclusivamente do ponto de vista humano, na questão das bênçãos financeiras, nas bênçãos familiares, nas questões de cura. Embora isto tudo o Senhor traga também à nossa vida, aquilo que Ele faz é utilizar a expressão bênçãos, que estava associado à questão física, material, mas depois adiciona aqui um adjetivo. Bênção espiritual. Irmãos, para que nós sejamos crentes maduros, nós temos que aprender que a palavra do Senhor é de facto a palavra do Senhor. Isto parece uma verdade lá para Alice, mas é assim mesmo. Nós temos que aprender que a palavra do Senhor é a palavra de Deus, amém? Então quando nós lemos um texto destes, nós percebemos logo neste versículo 3, só o versículo 3 dava para ficar aqui uma semana. Eu ficava sozinho, eu sei, mas eu ficava aqui uma semana. Deus, Ele é de onde provém as bênçãos. E as bênçãos são bênçãos espirituais para a nossa vida, foram proclamadas nos lugares celestiais, e estas bênçãos foram proclamadas em Cristo. O versículo 3 está a falar de Deus Pai. Ele é a fonte das bênçãos e Ele nos abençoou com todas. Não é com algumas, não é com uma seleção, não é com muitas, é com todas as bênçãos espirituais que existem. Amém? E estas bênçãos foram proclamadas naquilo que é o seu reino, nos lugares celestiais. Ora, as bênçãos espirituais para a vida do crente é aquilo que nós vamos vendo. Em primeiro lugar é a santificação. Esta é uma bênção, é a justificação, esta é uma bênção. É a promessa do Espírito Santo que está aqui também. São os dons espirituais na vida, na nossa vida atuando. É o Espírito Santo conosco, amém? Estas são as bênçãos espirituais. E estas bênçãos são alcançadas em Cristo. E a palavra em português não dá para entender muito bem. É por isso é que eu gosto do grego. Eu sei que isto é complicado, mas o grego é tão interessante. Porque o grego a expressão é parecida. Também se lê em, mas não se lê bem em. Lê-se mais n, mas pronto, não interessa. Mas só aquela palavra que tem duas letras como esta, mas porque está num determinado caso, dá para perceber uma coisa incrível. Esta expressão em Cristo significa que nós estamos unidos a Cristo. Você está cá. Você está unido a Cristo. E eu estou unido a Cristo. As bênçãos que nós alcançamos, e nós utilizamos alcançar, e às vezes esta expressão é enganosa, porque dá a entender que é pelo nosso esforço que eu alcanço, não tem a ver com o meu esforço, tem a ver com aquilo que Cristo já fez, e a minha identidade hoje está assente na identidade que é Cristo. Eu estou unido com Cristo, amém, irmãos? E não sou só eu, é eu e você, amém? Então, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Versículo 4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos. Isto é o que literalmente o texto significa. Ele, Deus Pai, nos escolheu antes dos fundamentos terem sido lançados. Antes de Deus professar alguma palavra criadora, no sentido da nossa terra, daquilo em que nós conhecemos, no lugar onde nós habitamos, os fundamentos do mundo, antes que Deus dissesse haja, Ele já nos tinha escolhido. Irmão, o que é que significa a expressão escolher? O que é que você pode fazer para ser escolhido? Nada. Isto é o que a Bíblia diz acerca de Deus. Não há nada que você possa fazer ou eu possa fazer para que Deus nos escolha. Porque Ele nos escolheu, ainda nós não tínhamos sido criados. Os irmãos entendem o que é que está aqui a dizer? A ideia é, o Senhor já nos conhecia, ainda antes de nos ter criado, ainda antes de haver a criação e os fundamentos do mundo, Ele nos escolheu. Este é um privilégio incrível, irmãos. Deus escolheu-nos. Se isto não animar o seu coração, como eu costumo dizer, não há nada que anime o seu coração. Deus escolheu-o. Você não é uma obra do acaso, não importa como é que você veio à vida, não importa se foi planeado, não importa aquilo que está a ocorrer na sua vida hoje, ou aquilo que já aconteceu no passado, ou aquilo que até vai acontecer no futuro. O que importa é que Deus o escolheu, porque Ele nos amou ainda antes da fundação
e dos fundamentos da terra. Então Ele nos elegeu, mas não nos elegeu numa coisa qualquer. Ele escolheu-nos, Ele elegeu-nos nele mesmo, amém? Antes da fundação do mundo. Mas Ele escolheu-nos, e isto é a importância que Deus nos dá, e esta é a nossa bênção. Os irmãos, lembram-se qual é o contexto? Nós temos disponíveis para nós todas as bênçãos espirituais. E uma das grandes bênçãos que nós temos é o facto de sermos escolhidos. Irmãos, nenhum de nós deu o primeiro passo na direção de Deus. O irmão não se iluda. Nós não demos o primeiro passo na direção de Deus. Foi sempre Deus que deu o primeiro passo. Jesus Cristo é a prova de que é Deus a dar o passo. E não é só um passo. É uma coisa impressionante. É Deus humilhar-se. Deus humilhar-se, fazendo-se homem, carne, para habitar no nosso meio. Isto é o passo que um Deus magnífico, soberano, glorioso e cheio de amor deu para se encontrar connosco. Quando nós cantamos, vem, encontra-me, outra. É assim, não é? Encontra. Se calhar estou a dizer mal, já a música, mas é. Está bem. Se estivesse a dizer mal, a música é que estava errada. Tínhamos já que mudar já a letra. Teologicamente é o Senhor que se encontra. Porque o que é que nós poderíamos fazer para alcançar e ir ter com um Deus todo santo? Gosto tanto daquela. Eu sempre me lembro desta passagem porque eu acho incrível. Até na altura em que parece que é o homem que dá o primeiro passo, é sempre Deus. A história de Moisés, quando ele vai ter com a sarça ardente, nós encaramos, não, é o Moisés que se está a aproximar, mas quem é que já lá está à espera? É ou não é Deus? Não é Moisés, irmãos. É o Senhor, na sua magnífica soberania, se coloca no meio do deserto e diz assim, olha, como é que eu vou fazer com que o Moisés se interesse? Já sei, vou brincar um bocadinho com ele. E escolhe uma sarça, ou por isto está a arder, e ele também vai ficar maluco. E ele começou-se a aproximar, e o Senhor diz, olha, Moisés, podes-te aproximar, mas só até e nessa condição não podes vir mais. E aquilo apontava profeticamente para aquilo que é a ideia do pecado. O pecado impede-nos, ainda que nós tentássemos. O pecado sempre vai impedir nós a chegar. Mas diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para nos redimir, para nos salvar. Amém? Então nós fomos eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Mas fomos eleitos, este é o nosso privilégio, mas agora temos uma função. Este texto é aquilo que eu estava a falar do já, aqui, mas ainda não totalmente. É uma expressão teológica, é o agora e o ainda não. O agora, já, mas o que ainda vai vir no futuro. Então nós fomos eleitos, mas fomos eleitos não para simplesmente acharmos que agora somos especiais. Fui eleito, eu agora sou especial. Não, o irmão é especial e eu também, mas somos especiais porque fomos eleitos, mas fomos eleitos com uma condição, com um propósito específico. Sabem qual é o nosso propósito? Para que fôssemos santos e é aqui que as coisas ficam muito, muito complicadas. Fomos eleitos, escolhidos para sermos santos e inculpáveis. Irrepreensível significa sem qualquer defeito. Aponta lá para a ideia do sacrifício, mais uma vez, do Velho Testamento, em que os sacrifícios, os animais que eram entregues não podiam ter qualquer defeito. Obviamente que o animal não tem o conteúdo espiritual, pelo menos é aquilo que nos aparenta na teologia bíblica, os animais não têm alma, aparentemente, portanto não havia a condição espiritual do animal, mas o animal tinha que ser perfeito fisicamente. E agora Paulo está a utilizar a mesma expressão, aqui que está traduzida na minha Bíblia como irrepreensível, é inculpável, é isto mesmo que significa, a mesma expressão dos sacrifícios, mas agora aponta para a questão espiritual. E é aqui que temos um grande problema, é que nenhum de nós é irrepreensível e nenhum de nós é santo. O nosso mérito. Então é aqui que há aquela tensão do já e o ainda não. Porquê? Porque nós sabemos que um dia vamos ser santos e irrepreensíveis totalmente quando estivermos diante da face do Senhor. Porque vamos ser transformados. Então lá não haverá culpa, lá não haverá iniquidade, lá seremos claramente santos. Mas ainda não estamos lá. Estamos aqui e este texto diz assim, não, tu foste escolhido e um dia tu vais ser santo e irrepreensível,
mas ainda agora não és santo e irrepreensível, mas tens que dar passos e caminhar para ser santo e irrepreensível já a começar aqui na terra. Porque esta é a forma de nós bem dizermos o nome do Senhor. É assim que se liga ao versículo. Como é que eu bendigo o Senhor? Não é com palavras, como nós tantas vezes gostamos de fazer. Não é apenas com palavras, é com a nossa própria vida. Que ela seja santa e irrepreensível. Estava a dizer isto, os meus filhos, eles cada um, é uma comédia, mas são os cromos os dois. Não é? Estava a dizer isto lá em Oreia. O meu filho ontem de manhã, estava no computador, eu nem sei que era, acho que eram 9h30 da manhã. E eu disse a minha mulher assim, vai falar com o teu pai, pergunta ao teu pai essas perguntas. Eu já vinha, estou mesmo a ver, o que é que lá vem? Lá entrou o mais velho no quarto, no escritório, pai, qual é o sentido da vida? E eu, meu Deus. Filho, onde é que tu foste buscar isso? Eu fui, deu agora ali nos desenhos animados, o sentido da vida, e eu venho perguntar qual é o sentido da vida. E eu fiquei assim a olhar para ele, percebi logo, a minha mulher vai falar com o teu pai, não é? Percebi logo. A minha mulher, já agora, não digo nada que ela está lá em baixo, está bem? Mas a minha mulher de manhã, a gente só pode falar com ela quase às 3 da tarde. Aquilo tem um mau feitio de manhã quando acorda. Ela pode acordar às 6 da manhã, só posso falar com ela quase às 11, que ela é mesmo terrível. Então, a paciência dela é assim 2 segundos, basicamente é isto. Então, olhei para o meu filho e disse, olha filho, vou tentar explicar numa frase. Nós fomos criados por Deus. O propósito da nossa vida é vivermos para Deus. E ele ficou-se a olhar para mim e disse, está bem pai, vou-se embora. Não sei se ele percebeu. Mas de uma forma simples, eu acho que tentei explicar aquilo para o qual nós deveríamos viver. A pergunta do meu filho é uma pergunta que nós como crentes deveríamos fazer todos os dias. Qual é o propósito da nossa vida? E aqui a Epístola aos Efésios fala qual é o propósito da nossa vida. Você já sabe que foi escolhido, e foi escolhido com propósito. Um propósito de viver santo e irrepreensível. Para quem? Para andarmos diante. Então nós fomos criados por Ele, porque fomos escolhidos por Ele antes da criação de todas as coisas. Então Ele nos escolheu ainda antes de nos ter criado. Ele escolheu-nos com um propósito. E o propósito era aquilo que o Gerson estava a falar. Geração eleita, sacerdócio real. Nós fomos criados para marcar uma diferença. Porque a nossa, e agora ia dizer a nossa especialidade, não, o facto de nós sermos especiais tem a ver, somos especiais porque Deus nos escolheu, mas depois temos que ser especiais diante daqueles que não conhecem. E a forma de nós marcarmos totalmente a diferença, a igreja que deve marcar a diferença e a igreja que marca a diferença é uma igreja irrepreensível e santa, porque ela busca um Deus que é santo. E quanto nós mais clamamos a um Deus que é santo, quanto mais buscamos a um Deus que é santo, quanto mais proclamamos e adoramos a um Deus que é santo, mais santos é suposto. Se não for assim, estamos a clamar e a proclamar mentira. Você está cá ainda? Já foi o arrebatamento e eu fiquei? Vamos cá? Amém? Os irmãos digam lá amém. Ao quê? Nem sabem. Ao amém ao que o pastor disse. Amém é isto, irmãos. Nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis diante dele. Amém? Em amor. Então vejam. Nós sabemos que agora temos acesso a todas as bênçãos espirituais. Nada nos está vedado, nada nos está limitado. Temos acesso a tudo isto. Amém? O irmão crê nisto. Temos acesso às bênçãos espirituais. O irmão crê nisto. Somos eleitos, escolhidos por Deus. E somos eleitos e escolhidos para uma missão, para uma forma de vida radical. Viver para Ele, santos e irrepreensíveis. Porque se nós não formos santos, jamais conseguiríamos ver, jamais conseguiríamos alcançar, jamais conseguiríamos obedecer àquele que é santo. Sabemos que não alcançamos a plena santidade e inculpabilidade aqui, mas sabemos que somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Mas agora há uma marca. Esta é a marca do cristão e é uma marca de uma igreja que de facto segue a Cristo. É a marca do amor. Porque porquê é que nós fomos eleitos? Porquê é que nós fomos escolhidos? Porque Deus nos... E agora, a
carta aos Efésios diz, olha, tu foste escolhido porque Deus te amou, e a ideia que está aqui também é para a glória de Deus. Foste escolhido porque Deus te amou, foste escolhido para a sua glória, porque só quem vive santo e irrepreensível vive, não é por causa do benefício de vivermos nós em santidade e não de sermos culpados de nada. O benefício não é apenas nosso, embora haja um grande benefício. A grande motivação, se possa assim dizer, talvez a expressão não seja melhor, mas a grande característica de viver uma vida santa e irrepreensível é que uma vida santa e irrepreensível faz glorificar é o nome de Deus, não é o nosso nome. E é isto que é o propósito do crente. O propósito daquele que crê em Deus é glorificar o nome do Senhor. Não é isto que nós acreditamos. Não é isto que nós dizemos. Senhor, eu quero te glorificar com a minha vida. Olha, temos um problema, temos que ser santos e irrepreensíveis para de facto o glorificar. Mas agora há outra marca. É a marca do amor. Porque por Ele nos amou, nós agora temos que nos amar uns aos outros. A Ele também, mas depois este amor é um amor que vai para Ele, diante dEle. A ideia é, tu estás santo e irrepreensível, não te esqueças diante de quem tu estás. Tu és santo e irrepreensível ou deves caminhar para a santidade e para a inculpabilidade. Estás diante de um Deus que é santo e irrepreensível. Deus é perfeito. Então nós estamos diante de um Deus que é perfeito. Ele está a dizer, e tens que estar diante dele em amor. Este amor é direcionado dele para connosco, ele que nos escolheu em primeiro lugar. Depois, quando nós aceitamos, nós dirigimos o seu amor, o nosso amor para ele. Este é o propósito da nossa vida. Mas depois temos que expandir o amor uns para outros. A marca da igreja tem que ser o amor. Uma igreja sem amor não é igreja. Uma igreja sem amor não é igreja. Uma igreja que não ama a Deus não é igreja. Uma igreja que não ama o próximo não é uma igreja. O que é que Jesus diz lá àquele homem quando tenta apanhá-lo? Diz, mestre, qual é o maior mandamento? O que é que Jesus diz? Não é amar a Deus, em primeiro lugar, e o próximo como? Não é isto? Isto não é o resumo de toda a lei? Não é isto que Jesus diz? Então o resumo de toda a lei é o quê? E aqui está mais uma vez. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por intermédio, por meio de Jesus Cristo. Nós agora temos andado a falar de Gálatas aqui às quartas-feiras. Gálatas fala de nós não sermos mais servos, mas agora somos filhos por adoção. E aqui está. Nós fomos predestinados, escolhidos anteriormente para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Portanto, a nossa posição de filhos, a nossa qualidade, se posso dizer assim, de filhos, não depende daquilo que eu faço. Depende apenas daquilo que Jesus Cristo já fez, porque é por intermédio de Jesus que eu hoje e você hoje pode ser considerado filho por adoção. Amém? Então Jesus é aquele que nos conquista a posição mais incrível, que é a posição de filho. Não sei se o seu irmão já teve a oportunidade de ver às vezes na internet, há coisas assim, há muita porcaria, mas também há coisas também há porcaria, se a gente às vezes não é preciso procurá-la, também é verdade. Mas há coisas boas. E de vez em quando eu vou vendo, vai-me aparecendo assim nos meus feeds, umas coisas interessantes, e eu lembro-me de há uns tempos atrás, era um vídeo que eu achei aquilo muito emocionante, que era o vídeo de miúdos que recebem como prenda de Natal, miúdos, não é só eles que recebem, mas recebem como prenda os papelinhos de adoção, miúdos que não tinham pais e mães e que de repente a prenda deles eles abrem e é um documento, no fundo é se eles quiserem ser os filhos, é só assinar e eles passam a filhos. E a ver aquela reação das crianças, e não só das crianças, porque às vezes são elas que tomam a iniciativa, há as duas coisas, são elas a dar aos pais adotivos um documento, e muitas delas já nem são crianças, já são adultos, chegam aos 18 anos, e alguns nos Estados Unidos pensam que isto é aos 21, e chegam e eles fazem o processo todo, e depois chega a altura e eles entregam aos pais adotivos um documento, e os pais não ficam a perceber o que é aquilo, e começam a ler e percebem que é o próprio filho que quer ter o nome do pai e quer ser legalmente filho a sério. Eu não sei se alguns irmãos já viram isto, mas é incrível. E sabem o que é que aquilo me deixa a pensar?
é que literalmente aquilo aconteceu connosco. Nós não éramos filhos de Deus e agora somos filhos de Deus. Amém? Então isto tem que impactar a nossa vida. Tem que impactar a nossa alma. Tem que impactar o nosso relacionamento, porque eu e você hoje somos filhos por intermédio de Jesus Cristo, mas não é apenas por intermédio. Porque senão poderíamos entender Jesus quase como uma ferramenta. Por intermédio, então Jesus é a ferramenta para eu alcançar. Não. Jesus conquistou as coisas, Jesus fez as coisas, mas nós agora temos a posição de filhos, mas vejam, versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Nós somos de Deus, amém? Nós somos de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. Então o propósito da nossa vida, não podemos esquecer que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, é nos dar todas as bênçãos espirituais, temos uma missão de andar como santos e irrepreensíveis, mas nós somos dele, amém? Nós somos dele. Porque esta é a sua vontade. E a vontade de Deus vai sempre realizar-se. Quer eu queira, quer eu não queira. Quer o mundo queira, quer o mundo não queira. A vontade do Senhor vai sempre imperar. Porque Ele é o Senhor glorioso, vitorioso. E tudo o que Ele diz acontece. Agora vejam. Todas estas coisas acontecem para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Este amado é Jesus Cristo. Ele é o Filho amado em quem Deus tem prazer. E é neste Filho amado que Deus tem prazer. O versículo 7 diz, em quem temos a redenção. A redenção, a palavra literal no grego é resgate. Em quem temos o pagamento do resgate. Paulo utiliza uma expressão que no grego clássico era o preço pago quando alguém queria resgatar o escravo de um vendedor, de um proprietário. Então haveria um pagamento que se tinha que fazer. Este pagamento chamava-se este resgate. E aqui o que Paulo está a dizer é que este Jesus, que é o amado, do qual nós não merecemos nada dele, ele nos resgatou, mas resgatou-nos com um preço. E o preço foi o seu sangue derramado naquela cruz lá há 2000 anos atrás. Amém? Então nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, obtemos os benefícios de graça, mas o seu sacrifício não foi de graça. Foi um sacrifício. É pela graça que somos salvos, mas não foi de graça que somos salvos. Você percebe o que eu estou a querer dizer? Então nós temos a redenção pelo seu sangue. Fala acerca de passarmos de uma posição de escravos para aquela posição de filhos. Aquilo que permite o intermédio que nós vimos nos 2 versículos anteriores, pelo intermédio de Jesus Cristo, nós passámos da escravidão para filhos adotivos. O preço foi o sangue de Jesus. Isto foi o meio. Isto foi o resgate. Isto foi o pagamento. 2000 anos atrás, Jesus resgatou-nos naquela cruz. Amém? Depois de nos resgatar de uma posição de escravos para a posição de filhos, as nossas bênçãos não terminaram aí, porque também houve a remissão das nossas ofensas. Houve o perdão de todos os erros que nós cometemos. Mas é uma coisa espantosa. Basicamente aquilo que Jesus faz, podemos usar um exemplo, é Jesus chega ao pé do mercado de escravos e nós seríamos os escravos. E Jesus diz, olha, eu vou comprar todos os escravos. Mas para que é que tu queres? Olha, trabalhar não querem. São preguiçosos. Tem um problema, é que estes escravos devem muito dinheiro. Devem muitas coisas. Quem os comprar tem que assumir a dívida que eles têm. E o Senhor chega lá, naquele mercado, e diz, eu dou a minha vida por cada um destes escravos. Ele derrama o seu sangue e depois de nos comprar, ainda elimina e paga toda a nossa dívida. Irmãos, é incrível. Esta é a obra da salvação. Isto é aquilo pelo qual nós devemos estar gratos.
o Senhor resgatou-nos e pagou toda a nossa dívida. Amém? Por isso é que nós podemos nos concentrar em ser santos e irrepreensíveis, sabendo que ainda continuamos a pecar, mas nós agora não somos apenas, e não temos a condição apenas de pecadores. Não. Nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos, pecadores resgatados. Somos filhos de Deus, filhos do Rei. Amém? Ele fez abundar para connosco. Desculpem. Segundo as riquezas das suas graças, ou seja, a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para connosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. E o que é que Jesus propôs? Estamos a falar, vimos já a escolha e a eleição do Pai, as bênçãos que o Pai nos dá, e agora estamos a falar da obra de Jesus. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. A ideia que o texto quer dizer é o seguinte: a obra de Cristo é de tal forma profunda e perfeita que o Deus Pai agora coloca Jesus no centro de todas as coisas. Ele sempre esteve no centro de todas as coisas. Na criação esteve lá Jesus. É por Ele e para Ele e por Ele que foram todas as coisas criadas. Mas agora aquilo que Paulo está a dizer é: nós já sabemos que foi por Ele que tudo foi criado, mas agora eu vou-vos mostrar o para Ele todas as coisas foram criadas. Então de repente este texto diz: tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. A ideia é: Jesus agora está no centro, Jesus é glorificado e todo o tempo está a correr de forma a na união de tudo a Cristo Jesus. Ele é o fundamento de todas as coisas. Então tudo o que está nos céus, tudo o que está na terra, tudo se vai focar em Cristo. Esta é a ideia de que todo o joelho se vai dobrar, quer queira, quer não queira, ao nome de Jesus Cristo. Nele digo que em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua... Versículo 12, com o fim de sermos para o louvor da sua... O nosso propósito é servirmos de louvor para a glória de Jesus Cristo. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então nós fomos criados com o propósito de louvarmos. Mas nesta geração que dizemos que é uma geração perversa, uma geração que à medida que o caminho vai avançando, é cada loucura que aparece. Nós não podemos esquecer, como igreja santa do Senhor, escolhida do Senhor, que nós fomos criados com o propósito de louvar a sua glória. Há crises de identidade imensa. Tal como o meu filho diz, qual é o sentido da vida? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta. E alguns acham que o sentido da vida é porque hoje vamos morrer, ou amanhã vamos morrer, nós devemos viver ao máximo aquilo que o nosso coração e as nossas emoções impelam-nos a fazer. Então vamos viver da forma como queremos. Vamos seguir os nossos desejos. E as pessoas que seguem os seus desejos normalmente não são realizadas. Têm acesso a tudo, vivem tudo e são vazias e despidas de sentido de vida. Têm tudo e não têm nada. Porque quem tem tudo, mas não tem Deus, não tem nada. Nada. E nós podíamos até nem ter nada. Mas se tivermos Deus, temos tudo aquilo que precisamos. Então nós fomos feitos com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. Você espera em Cristo? Então foi criado para a glória de Cristo. Amém? Em quem também vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então nós agora estamos em Cristo. A ideia volta a ser repetida. Em Cristo. A ideia de união. Nós hoje estamos unidos a Cristo. Nós já ouvimos a palavra, já ouvimos o Evangelho, aquilo que nos salvou, e nós cremos nesta palavra e neste Evangelho. Amém? O irmão crê no Evangelho. O irmão acredita que é salvo. O irmão crê no Senhor. Então há uma outra promessa. E que agora entramos na operação e na obra do Espírito Santo. E então vejam. E tendo nele também querido, foste selados com o Espírito Santo. Nós estamos selados.
Temos um selo. Temos uma marca em nós e esta marca é a marca do Espírito Santo. Não dá para entender, mas implicitamente, mais uma vez, olha, irmãos, vamos ter que fazer um curso de grego e vamos todos aprender a ler a Bíblia em grego. Vai ter que ser. Mas a ideia que está aqui, a ideia é esta. O selo é uma marca de proteção. Se nós estamos salvos, a certeza da nossa salvação não provém das nossas emoções, nem provém daquilo que pensamos. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Há muita gente que pensa que está salva e que sente que está salva e não está salva. A única coisa que nos pode dar a garantia que estamos salvos é o próprio Espírito que opera a salvação. Amém? E se esse Espírito está em nós, nós estamos selados. Esta é a proteção. A proteção do quê? Os irmãos lembram-se, quando falámos da questão dos escravos, nós tínhamos uma dívida impagável. Quando nós temos a selo, nós temos a garantia que está pago. Está pago, amém? O princípio da salvação é este mesmo, é que quando nós somos salvos, o Espírito, Ele opera na nossa vida, Ele está na nossa vida e Ele é o selo da nossa proteção. Venha o que vier, o Espírito está a proteger-nos, está a selar-nos. Ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quem tem o Espírito sabe que lá mais à frente, seja porque o Senhor nos vai chamar para a glória, seja porque o Senhor nos vem buscar para a glória, nós estaremos com Ele. E o Espírito é o que nos dá a garantia de que nós somos salvos. Irmãos, eu espero que sim, honestamente, que você esteja convicto que é salvo. Eu tenho a certeza que sou salvo. Não é apenas por uma convicção pessoal, é porque eu creio que o Espírito está em mim e testifica em mim que eu sou salvo. Amém? Então nós temos o penhor da nossa herança. Algo valiosíssimo. E se o Espírito está connosco, a salvação está connosco. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de... Os irmãos estão a perceber que o texto, à medida que vai caminhando, Paulo vai desvendando o que é que significam as bênçãos espirituais. E é cada uma melhor que a outra. É uma coisa impressionante. Versículo 18 diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Está a falar do Espírito Santo, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todos os principados e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste nome, mas também no vindouro. Estamos a falar agora do nome de Jesus. E o nome de Jesus sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça. Irmãos, quando nós cantamos, quando nós nos reunimos como igreja, não se esqueçam quem é a cabeça da igreja. O cabeça da igreja é este Jesus, cujo seu nome está acima de todos os nomes, cujo seu poder está acima de todos os poderes. Venha o demónio que vier, venha o diabo que vier, venha o mafarrico que vier, venha a pessoa que vier, venha quem vier, Jesus está acima de todas as coisas. O seu poder é glorioso, o seu poder é magnífico e Ele é perfeito. Perfeito em tudo, amém? Está acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se pode nomear e falar, não apenas agora, mas também naquele que vier. Venha o que acontecer, Jesus, Ele é supremo, amém? Isto é a supremacia de Jesus. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Nós temos um líder supremo. Ele é que manda nisto tudo. É Ele que manda nisto tudo. Às vezes, infelizmente, não deixamos
não é que não deixamos, lá estou eu. Não queremos deixar que seja Ele a mandar, mas é Ele que vai mandar, meus irmãos. Na igreja do Senhor é Ele que manda, é Ele que zela, é Ele que vai sempre fazer. Ele é que é o zeloso. A cabeça da igreja é Jesus. E a igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele é aquele que cumpre tudo em todos. Os todos somos nós. O tudo é tudo. Tudo. Porque quando Jesus for de facto tudo em nós, nós alcançamos a plenitude de tudo. Porque quando Jesus for o centro, quando Jesus for de facto o foco, quando eu viver santo e irrepreensível para o louvor e para a sua glória, então eu sinto na posição certa. Na posição para a qual Jesus me criou, na posição para a qual Jesus me quer, na posição de verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em... Ora, só pode adorar em espírito e em verdade quem tem o penhor, quem tem as bênçãos espirituais, quem é santo e irrepreensível. Porque quem não é santo não pode ver a sede santos, porque eu sou. Então assim deve ser a sua igreja. Santa, irrepreensível, em Cristo e no amor. Amém? Que Jesus Cristo possa ser verdadeiramente o cabeça. O cabeça aponta para a liderança. E muito mais para a liderança. Ele é o líder, obviamente. Mas não é apenas o líder. Ele é o sustentador. Ele é o fundamento sobre o qual a igreja está assente. Sem Jesus, meus irmãos, nada do que fazemos aqui faz sentido. Se Jesus não estiver no nosso meio, nada do que fazemos, na forma como vivemos, podemos até achar, mas é melhor para viver uma boa vida. Esqueçam. Não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Se Jesus não for real, se Jesus não for o fundamento da nossa igreja, nós estamos a viver aquém daquilo. Estamos a viver aquém daquilo para o qual fomos criados. Mas se Jesus é de facto o fundamento, então que Ele seja o cabeça da igreja, e a igreja é cada um de nós. Então a ideia é, Jesus é o líder da igreja, mas a igreja sou eu e é você. Então Jesus é o meu líder e é o seu líder. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar.